Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, um ponto da palavra que o Senhor coloca a comunhão para lermos, que se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Portanto, epístola aos Coríntios, primeira epístola, no capítulo número 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, habitantes da cidade de Corinto, no capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio,
porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. O apóstolo Paulo tinha um grande cuidado e um grande carinho com a igreja de Corinto, pois ele ali se dedicou muito, esteve lá por algumas ocasiões e nessas ocasiões permanecia por tempo, 1 ano, 2 anos, enfim, períodos que ele permanecia ensinando a igreja. Depois, ele estava em Roma e de lá ele escreveu 3 cartas para a igreja de Corinto. 2 temos, louvado seja Deus, prevaleceram, subsistiram e fazem parte do Novo Testamento. Uma que ele menciona, essa 3ª carta, não sabemos, irmãos, desapareceu, mas o que temos nas Escrituras é o suficiente, porque Deus vela, vigia, Deus é o guarda sobre a sua palavra para a cumprir. E o que temos, tanto os livros do Velho Testamento como do Novo Testamento, são suficientes para iluminar, para esclarecer, para converter, para chamar e para salvar aquele que crê. Então, Paulo, irmãos, escreveu esta 1ª carta e neste ponto que nós lemos, ele ficou sabendo que lá na cidade de Corinto tinha passado Apolo, que era um cristão convertido, ele era grego, mas se converteu cristão, e ele era de uma facilidade na fala, muito polido e bastante didático no que falava, e o povo gostava dele. E começou a formar partido. Vocês ainda são do tempo que Paulo passou aqui, evangelizou, então vocês são de Paulo. Mas nós agora, mais modernos, nós somos de Apolo. E outros até diziam, não, mas Pedro, nós estamos com Pedro. Irmãos, então o apóstolo Paulo escreveu, irmãos, vocês estão se tornando carnais. Quem fala isto, eu sou deste, eu sou daquele, são os escravos, porque o dono que tinha muito dinheiro, o senhor, era conhecido e respeitado pelo número de escravos que tinha, de servos. E os escravos, um fazia assim, competição com o outro. Eu sou do fulano, sou escravo dele. Ele é mais rico que você, ele tem mais, ele sabe mais. Olha onde vocês estão.
Vocês parecem meninos, parece que são homens naturais, que é o escravo. Porventura vocês não estão andando segundo os homens, mas os homens escravizados que tinham nas conquistas de guerra, nas compras de escravo como mercadoria, vocês estão agindo desse jeito. E então Paulo dá todo esse esclarecimento. E nesta tarde, irmãos, aqui para nós, o Senhor revela esta palavra, que não seja o caso de em algum lugar ou alguma pessoa ter preferência por este irmão e não por aquele outro. Gostar mais desse do que do outro. Irmão, amar e ter comunhão, pode ser até que nós amamos aquele irmão que o conhecemos, mas nós temos que ter cuidado que nós somos servos, sim, mas de um único Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele nós devemos dar toda a obediência, honra e glória. Mas os anciãos, irmãos, somos também servos, também somos igreja de Cristo e fomos colocados para ser cooperadores de Deus. Mas a Irmandade não deve estar fundada sobre o alicerce do conhecimento do irmão. Então, irmãos, em alguns lugares, como Apolo era eloquente no falar, convincente e carismático, tinha carisma quando arrebanhava multidões. E quem sabe, e nós sabemos que isto é verdade, infelizmente, em alguma cidade, em algum lugar, a Irmandade tem um apego com o homem, com o servo. Ele é humano. E Deus diz, está escrito em Isaías, salvo erro, 58, se não me engano, que Deus não dá a sua glória para outro. Nem ninguém, grande, pequeno, ancião, cooperador, pregador, que quer roubar a glória de Deus, Deus não aceita. Nós somos frágeis humanos, irmãos. Nós, como servos, Deus permite que passamos por vale de lágrimas e também provamos a nossa fraqueza, insuficiência, incapacidade, debilidade, para entendermos que toda honra e glória ao Senhor pertence. Mas, infelizmente, nós somos conhecedores de que em algum lugar a Irmandade, o povo que ali congrega, se apega ao homem e Deus se desagrada dele. E, de repente, ele falha, ele erra, ele peca. E o ministério dos mais antigos trata o caso pelo dever da ética e do sigilo. Não publica o que é que aconteceu com ele, para não difamar e até por consideração, para não expô-lo, e começa a confusão. Por que sentaram? Por que fizeram isso com ele? É o nosso ancião, é o nosso cooperador. Acho que estão com inveja do dom dele. Tudo isso, irmãos, são os espíritos que trabalham como trabalhava lá em Corinto. Aí a família se revolta. Meu avô, meu tio, meu pai não tiveram piedade. Eu não vou mais congregar. Quer saber de uma coisa? Não. Olha, irmão, a pessoa estava fundamentada
no homem, ainda que um homem do ministério, mas é homem, é servo, é escravo também, e errou, perde a condição de ficar ensinando o povo. Quando o ministério julga um caso e diz, irmão, você perdeu as condições de continuar ensinando a igreja no ministério que você estava. Não está dizendo que foi condenado, que o ministério julgou que ele não vai se salvar. Questão de salvação a Deus pertence. O ministério executa disciplina. E um ancião, um cooperador, um diácono, um administrador ou qualquer outro cargo na obra, que a pessoa se torna incompatível com o exercício daquele ministério. Os mais antigos, julgando e vendo e tendo prova, conhecimento, com piedade, com caridade, lavra-se uma ata e diz, irmão, você não vai mais atender essa parte. Procura salvar a tua alma. E é dever de fazer isto. Mas as pessoas que, como aconteceu em Corinto, o mesmo espírito de divisão, de dissensão, de inveja, de apego ao homem, se revoltam. Então Deus está mandando esta palavra, irmãos, para esclarecimento. Nós devemos lembrar que todos somos ovelhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele não nos deixa, não nos abandona. E nós devemos estar sempre com Ele, porque quem estiver com o homem, a hora que o homem sai ou deixa, as pessoas que estavam com Ele, não em Cristo, se abalam, se revoltam e às vezes até se afastam. E foi exatamente isto que o apóstolo explicou. Eu criei vocês como meninos, como crianças. Vocês não podiam comer uma comida mais sólida e nem ainda agora podeis. Vocês são carnais, tem contenda, tem entre vós existe dissensões, inveja. Às vezes até o próprio irmão que é louvado, ele fica com inveja do outro. Isto é carnalidade, dizia Paulo. E vocês ainda dizem, eu sou de Paulo. Era ele, irmão, ele mesmo. Sabia que tinha aqueles que gostavam dele. Falou, mas não, quem sou eu? Eu também sou servo. Eu também sou escravo. O Senhor é o nosso, é Cristo. Então ele faz a pergunta, pois quem é Paulo? Era ele. Quem é Apolo? São apenas ministros através dos quais pregaram o evangelho e vocês creram. E conforme o que Deus deu de pregar. Mas eu plantei o evangelho. Apolo passou por aí, esteve com vocês, ensinou. Ele estava regando a plantinha espiritual que são vocês. Mas quem deu o crescimento? Não foi Paulo, não foi Apolo, foi Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E o que planta e o que rega são servos. E cada um vai receber, pelo seu trabalho sincero, o galardão, tanto da vida eterna, como algum outro galardão, no sentido de uma distinção na glória, segundo o seu trabalho e segundo a misericórdia de Deus. Porque nós somos apenas cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus. E nesta tarde está aqui a palavra, irmão, irmã, nutra a tua alma da palavra de Deus, da fonte que é o alimento espiritual.
e não olhando, claro que a Irmandade tem que olhar para o servo que prega, para o servo que atende a tua comum congregação, mas não colocando os olhos nele, na pessoa dele, na intelectualidade, na forma de falar, de dizer, irmão, glória ao nome do Senhor, mas olhando para Cristo e agradecendo ao Senhor. Senhor, graças te damos que deste um maravilhoso dom ao servo que preside sobre nós. Pode louvar a Deus, irmão, que deu o dom, porque quem deu tira também. E é a Deus todo louvor e honra, não ao homem, porque a eloquência humana, a facilidade de poder de convencimento, irmão, nós não podemos nos apegar a isto, mas apegar à palavra que o servo é um simples transmissor e portador. Vocês também são como edifício de Deus. Então agora ele passa a comparar a igreja como uma construção. Até aqui ele fala, eu semeei, plantei o evangelho. Apolo veio, ensinou, regou. Vocês estão crescendo. Quem dá o crescimento, quem faz germinar, quem faz frutificar, crescer é Deus. Vocês também são edifício de Deus. A construção é de Deus. A edificação, a beleza da igreja e a glória da igreja é para Deus. Então agora ele passa a se comparar não mais como um lavrador, como um horticultor, mas agora é como um arquiteto, um construtor. Então ele diz assim, segundo a graça que Deus me deu, eu como um sábio arquiteto, Paulo era sábio mesmo, ele sabia que ele era sábio. E também quem sabe que sabe, deve ter a humildade, como Paulo era humilde. Então ele dizia, eu como sábio arquiteto, coloquei o fundamento, pus o fundamento. Agora cada um vai edificar sobre o fundamento que eu pus. Mas veja cada um como edifica. O fundamento é Cristo. E ele diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que eu pus, além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental, ele é a base, é o alicerce de quem quer se salvar. Tem que estar fundamentado, baseado, crendo e sendo servo de Jesus Cristo, não de homem nenhum. E às vezes é um homem santo também, não quer dizer que vai pecar por isto ou Deus vai pôr para fora. Se é um homem de Deus, com a sabedoria que Deus deu, mas a humildade, ele vai se salvar. Mas mesmo assim, o nosso coração não pode estar posto no homem, mas em Cristo, que deu a vida sobre o madeiro. Ele é o fundamento, é a pedra principal, é o nosso alicerce. Então, se alguém sobre o fundamento que eu, como um construtor, levei para vocês, apresentei, revelei, ou melhor, esclareci, a revelação também é Deus que dá, mas enfim, eu fiz vocês entenderem quem era o fundamento. Apenas isto, como um construtor. Agora, o restante, vocês, cada um tem o seu edifício, a sua edificação. Cada um é pelas suas obras que vai se salvar ou se perder. O ministério prega, insiste, ora, pede a Deus, Senhor, tem misericórdia da irmandade, mas cada um é responsável pelos seus atos.
A salvação é pessoal. Veja como está construindo sobre o edifício que é Cristo. Então Paulo diz exatamente isto. Se alguém formar um edifício sobre o fundamento que é Cristo, que é um edifício precioso, maravilhoso, esmerado, de ouro, ou um pouco menos, de prata, ou ainda de pedras, mas pedras boas, preciosas, de valor, que tem edificação de pedras lindas, cores bonitas, brilhantes, etc. Então são 3 tipos de construções louváveis: ouro, prata e pedra preciosa. Mas também tem quem constrói com madeira, que já é perecível e é um combustível para o fogo. Feno, que é o capim, como gramíneas que dão, às vezes, até alguma caninha de sustentação, mas é feno, que seco é um combustível para o fogo, que chama o fogo de longe. Ou palha, pior ainda, palha de qualquer cereal, é um combustível que pega fogo rapidamente. Veja, cada um vê o material que quer construir, e a obra de cada um vai ser manifesta, na verdade, no dia que é o dia de Cristo, e aí vai ficar declarado: pelo fogo se descobrirá a obra de cada um, e o fogo provará qual foi a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, o fogo passa e não causa nenhum problema, porque na verdade, irmãos, o fogo faz o ouro brilhar ainda mais e limpar de alguma impureza, de algum grãozinho de terra ou qualquer impureza. É o fogo que purifica o ouro, purifica a prata também. A pedra, tem pedra que resiste a altas temperaturas, também não danifica, mas a partir da madeira já o fogo queima. O feno mais ainda do que a madeira, e a palha mais do que tudo. Irmão, irmã, diante desta palavra, veja que edificação você está fazendo para você mesmo. Não é para o teu marido, não é para a tua mulher. O filho não edifica para o pai. Um não edifica para outro, irmão. Cada um de nós, a salvação é pessoal e a edificação para a nossa salvação é pessoal. Veja que material você está usando. Se você serve a Deus como vai, eu vou, se der bem, se não der, eu não sou muito crente mesmo, e se aparecer alguma coisa, eu sei que é errado, mas eu faço. Então a pessoa está usando coisas que o fogo consome, que o fogo acaba muito rapidamente, mas aquele que não, para as coisas de Deus, eu tenho que ter seriedade, nobreza, dar valor, porque é para a salvação da minha alma. Então pode vir a prova, pode vir o fogo, pode vir o que vier, o irmão vai brilhar mais e mais. Glória ao nome do Senhor. Ora, irmãos, veja que Deus nos ama, mandando esta palavra em tempo oportuno. É tempo ainda. Alguém que estava levando a tua construção espiritual com coisas sem valor, não dando
dando valor à palavra, não dando valor à tua forma de servir a Deus. Você estava com bastante palha, bastante feno e coisas que, numa construção é perecível. Deixa tudo isto, larga para lá toda inveja, ciúme, fraqueza, algum vício. Larga para um lado, irmão. Isto é palha. Glória ao nome do Senhor. Te apegue à firmeza, ao amor, à pureza, à sinceridade. Glória ao nome do Senhor, servindo a Deus de uma forma sólida e nobre, valorosa. O ouro é um metal nobre. A nossa construção espiritual tem que ter nobreza. O melhor de nós, o mais puro, o mais sincero, ter tudo com verdade, com justiça, com sinceridade, é uma construção sólida. Venha o que vier, e na volta de Cristo, que tudo se descobrirá, nossa construção permanecerá. Ele então diz aqui, irmão, se a obra de alguém se queimar, veja que se a pessoa permaneceu na fé, não foi para o mundo, não se lançou no pecado, mas também foi um crente meio de palha, vai queimar. Mas olha aqui ainda o que diz, vai sofrer vergonha, detrimento, mas ainda o tal será salvo, mas pelo fogo, pelo vexame, pela provação. Então, às vezes alguém não entende por que aquele irmão no fim da vida, ou por que com aquela família, ou melhor, aquela irmã, aquele irmão, aquela pessoa está passando por tudo isto, por toda enfermidade, por toda dificuldade. É porque Deus ama ainda a alma dele, ama a alma dela, e vai ser salvo, mas tem detrimento, é como pelo fogo. Irmão, vamos pedir a Deus material novo na nossa construção. Que o fogo para o ouro faz ele brilhar ainda mais, não quer dizer nada. Mas o fogo para a madeira, irmão, para a lenha, para a tábua, caibro, é terrível. E para o feno e a palha, muito mais. Então, troquemos de material de construção nesta tarde. E o Senhor abre os celeiros do céu e põe à nossa disposição dons excelentes, de maior valor do que pedra preciosa e do que ouro e prata. E traga para a tua construção e que ela seja sólida. E nós, irmãos, não devemos... Tem construção mal feita que o dono da construção destrói. Fala, não, vou desmanchar isso aqui, tá parede torta. Não era desse jeito. E o dono da construção destrói para reconstruir. Olha o que diz aqui a palavra, irmão. Vocês não sabem que vós sois templo do Espírito Santo, templo de Deus? Se alguém está construindo para Deus a salvação de uma forma que ele, que é o dono da construção, não gosta, ele dá um jeito, que fica destruído aquela construção que vinha vindo e uma nova construção ele recomeça. Irmão, eu creio pela fé que muitas paredes tortas Deus está derrubando por esta palavra. Não porque não ama, mas porque ama a alma e vai salvar. Mas a construção tem que mudar. Glória ao nome do Senhor. Ninguém se engane, que quem quiser ser sábio,
diante de Deus é como um tolo, mas aquele que quer se salvar é melhor que o mundo o considere louco, mas ele é sábio diante de Deus. Por isso, irmão e irmã, você é jovem, às vezes alguém já disse, você é bobo, você é tonto, olha aí o mundo, olha aí as vaidades, os vícios, aproveita a tua juventude. Irmão, seja louco perante essas pessoas e seja sábio diante do teu Criador, porque Ele vai recomeçar uma nova construção na tua vida. E Deus apanha os sábios na sua própria estultícia. E o Senhor conhece o pensamento dos sábios deste mundo, ou daqueles que se acham, eu aproveitei minha vida, eu aproveito a minha juventude, eu aproveito isto e mais aquilo. Que adianta o homem aproveitar e ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, irmãos, é a palavra. E Paulo termina dizendo, portanto, irmãos, ninguém se glorie nos homens. O meu, aquele irmão é isto mais aquilo. Eu, às vezes tem quem se gloria a si próprio. Sou isto e mais aquilo. Irmão, não somos nada. Somos meros humanos, cooperadores da obra de Deus e somos também servos de Deus. E ninguém se glorie em nada humano, mas vamos nos gloriar no nosso Senhor. Portanto, disse ele, seja eu, Paulo, seja o Apolo, que esteve aí com vocês, seja Pedro, Cefas era Pedro, seja o mundo, as propriedades, casa, fazenda aqui no mundo, seja a vida, eu tenho muita saúde. Tem saúde, mas vai terminar a tua vida também. Seja a morte, mas eu já estou morrendo. É vitória a morte, irmão. Quem chega na morte guardando a palavra. Seja o presente, é tempo de servir a Deus. Seja o futuro, vamos servir a Deus. Tudo fazendo desta maneira é para a edificação da nossa salvação. E tudo é nosso, tudo é vosso. Irmão, a gente já está com uma idade. E vê anciãos mais novos, que Deus está se usando de uma forma maravilhosa, um dom excelente, um testemunho maravilhoso. Não são vaidosos, não são, irmãos, aqueles que usam de astúcia. Eu vou fazer desta forma para os irmãos acharem que eu sou um grande personagem, um grande pregador. Não, ele é mesmo abençoado por Deus na pureza. Agora eu, mais velho, vou ficar com ciúme. Vou ter cuidado com aquele irmão lá, porque o dom dele, a luz que está nele, vai fazer sombra na minha lamparina aqui, na minha velinha. Não, irmão, a gente, Senhor, abençoa mais ele, porque ele é nosso companheiro, é nosso irmão, é nosso ancião, tudo é nosso, irmão. Glória ao nome do Senhor. Então ele disse, tudo é vosso, seja quem for, seja o que for, Deus preparou e tudo é nosso. E nós também não somos de nós mesmos, somos de Cristo e Cristo é de Deus. Esta é a obra de Deus e nós fazemos parte dela. Somos ovelhas do pasto de Jesus Cristo. Em última instância, nós somos a herança de Deus. É a palavra que Deus nos manda. Deus seja louvado.